Você já deve ter aprendido sobre a força de atrito. Você viu como ela acontece quando há duas superfícies em contato. Aprendeu a força de atrito de um ponto de vista qualitativo. A partir dessa aula, vamos aprender ou vamos estudar a força de atrito de um ponto de vista um pouco mais quantitativo. A força de atrito é observada enquanto o objeto não se move, mas também depois dele entrar em movimento. Antes do movimento, há o regime da força de atrito estático. Neste caso, a força de atrito estático é menor ou igual que um coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Lembrando que a força normal é a componente perpendicular à superfície, que é a componente de uma força de contato entre o objeto e a superfície. O valor máximo da força de atrito estático é μ estático vezes a normal, e ocorre na iminência do movimento. Após o movimento, há um regime de força de atrito cinético, e neste caso a força de atrito se escreve como um coeficiente de atrito cinético vezes a normal. O coeficiente de atrito cinético é menor do que o coeficiente de atrito estático, e ambos dependem das superfícies em contato. No seu livro-texto e no material que será fornecido, você encontrará uma tabela que compara o coeficiente de atrito estático e cinético entre um par de superfícies. Aqui ao lado há um pequeno filme que mostra um objeto em contato com uma superfície. E esse objeto é puxado por um fio ideal de massa muito menor que a massa do objeto, de tal forma que a função do fio é simplesmente transmitir a força aplicada por essa mão. Na mão existe um dinamômetro eletrônico. E no quadro superior direito é mostrado a força aplicada ao objeto por meio do fio tensionado. Nesta animação, há dois tipos de superfície. Neste caso, é um bloco de grafite sobre uma superfície de grafite. E o objeto tem uma inércia de 100 gramas. Vamos ver o que acontece com a força aplicada em função do tempo. A força aplicada em Newton em função do tempo aumentou linearmente com o tempo. E nesse momento em que a força está aumentando linearmente com o tempo, não há o movimento do objeto. O movimento do objeto ocorre a partir do tempo t igual a 3 segundos. E neste caso, a força passa a ser constante. O que está acontecendo é que antes do objeto entrar em movimento, a força de atrito se ajusta à força aplicada. A força aplicada, portanto, não é constante. Ela vai aumentando linearmente com o tempo, porque a força de atrito estático está se ajustando à força aplicada. Até que, na força de atrito estático máximo, que é dado pelo produto do coeficiente de atrito do grafite com grafite, vezes a força normal, o objeto passa a entrar em movimento. Quando o objeto entra em movimento, entra em cena a força de atrito cinético, que é dado pelo coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Veja, observe que a força normal não muda da força de atrito estático para a força de atrito cinético. Neste caso, a força normal é simplesmente igual à inércia do objeto, 100 gramas, vezes a aceleração de queda livre. Isto é, a normal é igual ao peso. O que está mudando da força de atrito estático para a força de atrito cinético é o coeficiente de atrito. Uma vez que o coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito cinético, a força de atrito estático máximo, que ocorre no tempo t igual a 3 segundos, é maior que a força de atrito cinético. Após os 3 segundos, o objeto entra em movimento e entra em ação a força de atrito cinético, que passa a ser uma força constante. Vamos ver outro par de objetos em contato. Alumínio sobre o aço. Veja que enquanto o objeto está em repouso, a força aumenta. E depois que ele entra em movimento, a força passa a ser constante. E agora gelo sobre gelo. Observe que o gelo sobre gelo possui maior força de atrito estático entre todas as superfícies estudadas. E a variação da força de atrito estático para a força de atrito cinético é também a maior variação entre todas as superfícies estudadas. Por que será que isto ocorre quando há gelo sobre gelo? Portanto, devido às superfícies em contato, a força de atrito se ajusta à força aplicada. Um gráfico típico
da força de atrito pela força aplicada é observado abaixo. No gráfico é mostrada a magnitude da força de atrito pela força aplicada, que é diferente do gráfico anterior, que era o gráfico da força aplicada pelo tempo. Mas o comportamento é o mesmo. Veja que enquanto o objeto está parado, a força de atrito aumenta linearmente com a força aplicada, porque a força de atrito vai se ajustando à força aplicada, e o objeto permanece em repouso. Até que na iminência do movimento, a força de atrito é máxima e vale μ estático vezes a normal. Após o movimento, a força de atrito diminui para a força de atrito cinético. Veja que a força de atrito cinético é menor, porque o coeficiente de atrito cinético é menor que o coeficiente de atrito estático. E neste caso nós temos um movimento